Olá a todos. Eu sou Cíntia Vasconcelos e junto com a minha colega Cíntia Helena Holanda e sob a orientação da professora do IFCE, Ana Érica Lima, nós vamos apresentar uma proposta pedagógica que foi trabalhada no ensino remoto para melhorar o processo avaliativo. Então, o ensino remoto ele foi ocasionado pela pandemia causada pelo coronavírus e nos isolou socialmente. Então, o ensino remoto, segundo Galvão e Saviani, é posto como substituto excepcionalmente adotado nesse período de pandemia em que a educação se encontra interditada. Com o ensino remoto, né, considerando esse contexto proposto por Galvão e Saviani, os professores precisaram inovar a prática pedagógica, não que isso não fosse feito no ensino presencial, mas agora precisou de uma atenção maior. Então, além da inovação na prática pedagógica, os professores precisaram acolher o estudante que se encontra distante e ainda estimular o processo de aprendizagem. Com isso, vem o questionamento: como estimular o processo ensino-aprendizagem, considerando a distância entre estudante e professor? E, mais do que isso, a vulnerabilidade e a exclusão social. Então, esse questionamento, ele surge partindo da realidade em que vivemos, que é um país de desigualdades, onde uma parte da população não tem recursos digitais e muito menos acesso à internet. E aí, dentro desse contexto, dessa problemática, ainda surge uma maior, que é o como avaliar. Então, a avaliação acaba sendo um desafio durante esse período. E aí, a gente, partindo do pensamento de Lucchesi, onde ele diz: a avaliação da aprendizagem não pode ser tirana da prática educativa, ela deve ser amorosa, inclusiva, dinâmica e construtiva. Então, seguindo o pensamento de Lucchesi, a Cíntia Helena vai nos apresentar uma proposta de atividade avaliativa aplicada no período remoto, com alunos do 9º ano de uma escola pública no município de Fortaleza, que pode ser utilizada como proposta em todos os níveis de ensino, indo da educação infantil ao nível superior. Olá, a gente vai agora entender como é que se deu essa metodologia. Mas, afinal, o que é um fanzine? O fanzine ele é uma revista amadora em que o criador ele vai utilizar tudo que ele tem, tudo que ele pode trazer de criatividade para colocar nessa revista. Ele pode utilizar os diversos temas das diversas áreas de conhecimento, que, como a minha colega Cíntia falou, vai do ensino infantil até o ensino superior. Pode ser utilizado das diferentes formas. Esse modelo que está na tela, ele foi apresentado aos meus alunos, né, como uma forma de dizer para eles que o fanzine pode ser utilizado e pode ser feito a partir da sua criatividade. Nesse modelo, eu utilizei recortes de revista, recortes de jornal, fiz uns desenhos, umas pinturas, coloquei algumas frases, coloquei uma música. Então, eles iriam utilizar da maneira em que a sua criatividade mandasse. A partir daí, comecei a entender que o fanzine, ele rompeu as barreiras da tecnologia. Mesmo aqueles alunos que não tinham acesso à internet, né, nesse período remoto, eles conseguiram fazer o fanzine, né? Embora não tivesse acesso a essa internet com tanta facilidade, o material que se encontrava em casa era suficiente para fazer essa atividade prática. Né? Então, demonstra que no período de isolamento, no período de pandemia, a gente pode inventar, a gente pode criar, a gente pode flexibilizar a avaliação. É isso que a gente precisa fazer. E como resultado, né, eu trouxe alguns dos projetos, né, que foram feitos pelos meninos. Esse primeiro foi da aluna Ana Heloísa, do 9º ano B Manhã, que tinha como tema principal os problemas ambientais no Brasil
com as influências políticas e econômicas. A gente nota que ela trouxe recorte de revista, e aí ela colocou em palavras soltas, República de Bananas, fazendo uma crítica à política brasileira atual, né, em que contribui para a questão, para os problemas ambientais no Brasil, colocou fazendo uma crítica, será que essa devastação que nós estamos vivendo, né, com o retorno das chuvas torrenciais, das secas, dos alagamentos, será que isso é uma vingança ou isso é uma consequência? Então, a gente percebe que o aluno ele começa a ter um senso mais crítico, ele se apropria do conteúdo que está sendo estudado, ele se torna um sujeito ativo, né, daquela prática pedagógica. E o fanzine ele faz isso, ele faz com que o aluno ele se aproprie, né, do conhecimento. Nesse segundo, nós temos a Maria Eloá, que é do 8º ano B Manhã, e teve como tema principal o que a minha cidade está enfrentando no período de pandemia. E aí a Eloá, ela colocou palavras, ela escreveu, né, ela associou as imagens com as escritas, né, ela utilizou aí post-its e foi colocando as suas palavrinhas relacionadas com a imagem. Né? Ela colocou o que a minha cidade está enfrentando, o que a cidade de Fortaleza está enfrentando nesse período de pandemia. Está enfrentando aglomerações? Está enfrentando um desrespeito? O aumento do número de casos? A falta de vacinas e oxigênio? Então, é o aluno realmente saber o que está vivendo, né? Ele sabe, ele se apropria da realidade que ele vive. Isso é importante, e isso acontece no fanzine. A gente nota que essa inclusão, né, ela acontece a partir de recursos simples e que pode ser encontrado nas nossas residências, não só no ensino fundamental, que foi o local, que foi onde foi aplicado o fanzine em questão, mas pode ser utilizado no ensino infantil, pode ser utilizado no ensino superior, e que vai ser utilizado aí para romper muitas barreiras. E ele motiva e ele envolve os estudantes. E aí a gente percebe que a aprendizagem ela foi realmente efetivada, que a aprendizagem ela aconteceu e que o aluno ele foi sujeito ativo dessa prática pedagógica. Aqui nós trouxemos as nossas referências bibliográficas, né, que nós utilizamos nesse resumo, e agradecemos a todos, né, por participar, né, desse momento e entender um pouco mais sobre a prática pedagógica do fanzine nesse período de pandemia, e que ele pode ser utilizado nas diferentes séries do ensino fundamental, pode ser utilizado no ensino médio e romper as barreiras chegando no ensino superior. Gratidão a todos.